Preste atenção nessa história. Depois o Parinei também vai contar uma história dele. Agora, são histórias aqui, ó, enviadas por esses inscritos. Deixa eu ver se dá pra ver, por causa da lâmpada. Chega mais perto, tá vendo aqui, ó? Histórias, são várias histórias. Vamos ouvi-las? Preste atenção a esse primeiro relato. Sou Flávio de Fortaleza. Meu relato foi real e aconteceu no ano de 2002, precisamente em julho. Bem, eu estava saindo para viajar a trabalho. Eu me despedi da minha esposa e da minha mãe. Eu estava com muita pressa, pois o meu chefe esperava no carro em frente à casa. Saí correndo quando minha mãe disse: "Espera aí, meu filho, você já se despediu de sua avó?" Eu respondi: "Puxa, mãe, eu estou com muita pressa." Como minha avó estava muito adoentada, então eu fui lá onde ela estava e disse: "Vovó, eu já vou. A sua bênção?" E a avó, que estava deitada na sua rede, levantou-se, deu um beijo no rosto. E o beijo foi meio esquisito. Foi estranho. Como se fosse uma despedida. Eu senti a sensação de que nunca mais ia ver a minha avó. Mas ao mesmo tempo, eu senti um conforto. Aí então, eu fui para minha viagem. O Flávio estava no interior de Pernambuco, quando numa noite ele estava com seu amigo em um barzinho tomando umas e outras, umas cervejinhas. Era normal os finais de semana eles saírem, descontrair um pouco à noite. E cervejinha vai, cervejinha vem. Na realidade, tomaram 5 cervejas, porque no dia seguinte eles iriam bem cedinho para outra cidade. Então foram para casa, e na casa armou uma rede e foi dormir normalmente. Quando o dia amanheceu, eles viajaram para outra cidade. Quando por volta das 10 horas da manhã, ele já estava na estrada, comecei a sentir uma coisa esquisita. E uma coisa esquisita na barriga, um frio estranho, uma falta de ar. E o amigo ficou preocupado e perguntou se queria que ele parasse o carro. A sensação era horrível. E não parava, e o Flávio pensou que ia morrer. A dor era muito intensa. Isso durou mais ou menos 1h30. Quando estava perto de chegar naquela cidade, de repente, ele ficou bom do nada. Passou normalmente. Ficou ali como se nada tivesse acontecido, nada. Em seguida, o celular toca. Era por volta de 11h30. Era sua esposa, uma voz esquisita, e disse que ligue para minha irmã, que ela vai falar com você. Então o Flávio começou a perguntar o que foi, o que está acontecendo. Mas sentiu uma voz estranha. A voz não estava normal. Ele ficou pensando. Ele ficou pensando muito naquilo, ficou grilado. E quando chegaram na cidade, foi logo ligar para a irmã. Mas uma terceira voz dizia algo dizia que tinha a ver com sua avó. Será que tem alguma coisa a ver com minha avó? Será que aconteceu alguma coisa com minha avó? Então, rapidamente ele ligou para a casa da avó. E a irmã atendeu então com a voz trêmula. E ele rapidamente perguntou o que ela queria com ele, o que está acontecendo, alguma coisa aconteceu de errado. Então, a irmã disse a Flávio: "Você vai ter que ser forte." E o Flávio presumiu logo o que tinha acontecido e caiu no choro e falou: "A vovó acabou de falecer." Nessa na mão, o Flávio começou a chorar desesperadamente porque sentia um amor muito... Principalmente lá pro casarão, era um filho, era um compadre, era um irmão.
Era tudo. E ele estava adivinhando a morte dele, chegou, saiu 4 da manhã, aí se abraçou comigo, e aí eu senti que aquele abraço não era mais de pessoas que ia continuar mais na terra, era pessoas que ia embora logo, logo. Eu fiquei muito angustiado com aquele abraço, né? Também ele saiu, não dormi mais. Aí eu acordei minha esposa, ela se levantou, ficamos juntos. Quando foi 6 horas da manhã, o telefone tocou que ele tinha acabado de falecer. Então, essas coisas acontecem. Eu fiquei com aquela dor por dentro. Uma dor grande quando eu recebi aquele abraço, que eu sabia que eu acho que aquela mesma dor que eu fiquei sentindo foi a mesma dor que ele passou quando foi para morrer. E essas coisas acontecem, Timinho. Eu falo para... Como é o nome do menino? É o Flávio. É o Flávio. Flávio, essas dores é uma dor infinita, né? Que não passa, né? E quem vem confortá-lo é a pessoa que morre, que se despede e vem. Tem deles que vêm até pedir para a pessoa não ficar sentindo. Porque geralmente as pessoas que choram demais por alguém que morreu dizem que mais atrapalha do que, do que ajuda, do que ajuda, É verdade isso? Já vieram pedir várias vezes na... Pode continuar. Já vieram pedir várias vezes para minha tia, né? Tava chorando por causa da minha avó. Essa história veio lá do Rio de Janeiro, a Sarinha mandou pra gente. Olha o que disse aí, gente, a Sarinha. É enorme esse relato. Mas presta atenção o que disse ela. Quando passamos a ver ele cada vez menos. Mas às vezes eu esbarrava com ele e falávamos sobre o Pedrinho. Olha, faça um pouquinho aqui daqui pra gente pegar sobre o Pedrinho. Nós ríamos sobre as coisas que ensinaríamos para ele. Sobre as histórias que contaríamos para ele. E estava muito claro que o Betão amava muito o sobrinho dele, mais de que qualquer outra pessoa. O jeito que os olhos dele brilhavam quando falávamos do Pedrinho, falava tudo. O Pedrinho já estava com um pouco mais de 1 ano de idade quando o Betão subitamente morreu. Morreu o Betão. Ele era ainda muito jovem. O Pedrinho ainda era muito novo para tentar explicar por que o amado tio tinha ido embora para sempre. Então, ninguém falou nada o dia inteiro. Nós até evitávamos falar sobre isso na frente do menino, do Pedrinho, porque ele tinha o hábito de imitar tudo que ele via e repetia tudo que eu via. E eles não queriam que ele ficasse falando sobre a morte do tio. Na noite que o Betão morreu, a Joana estava dormindo na cama com o Pedrinho para se confortar no meio da noite. A Joana acordou porque o Pedrinho estava falando dormindo. Normalmente, ele não fala enquanto dorme. Tinha um abajur ligado. E ela podia ver o rosto angelical do seu filho. Dormia e ao mesmo tempo sorria. Os olhos, depois de alguns segundos de silêncio, o sorriso desmanchando aos poucos, e ele falou: tá, tchau, tio. Tchau, tio Beto. Deitou a cabeça e dormiu. Vem lá de São Paulo, ou seja, existe a possibilidade, será? E muita gente acredita e outros não, em relação a essas histórias, mas realmente, como já dizia o Shakespeare, entre o céu e a terra existem muitos mistérios que a filosofia espera, né, Padre? Olha, tudo no mundo existe. Tanto na parte sobrenatural, como também nas partes materiais. Com a faca na mão e fura o lobisomem, e o lobisomem pular mais alto do que ele. Quando ele jogava a faca pro lobisomem, ele já estava do outro lado. Mas os acertos do bicho, ele veio dar um pulo por cima do irmão do meu sogro. O irmão do meu sogro cravou a faca para cima e atingiu o bicho, né? E esse bicho soltou um berro, meu irmão. E esse bicho deu um berro e saiu quebrando o mato. E saiu quebrando o mato, e a tira de sangue ficou. E ali palacou, ninguém viu, mas nem sequer uma cigarra cantar. Imagine algum vestígio do bicho. Agora ninguém sabe se esse bicho morreu, né? Ou se ele desencantou,
E ninguém viu falar também que ninguém mais saiu furado na região. Ninguém viu o comentário. Eu lhe digo a você que os espíritos, eles entram em contato com as pessoas que vivem nesse mundo, né? Nesse mundo da gente. Que eu tenho uma amiga minha, mas amiga mesmo do peito, que até inclusive ela é do Casarão. Ela é de umas condutoras lá do Casarão. Ela, semana passada, ela fez uma viagem e saiu da casa dela para ir para Paulo Afonso. Paulo Afonso é perto aqui da cidade da gente. E ela saiu umas 5h30 da manhã. Só que quando ela vai chegando aqui entre Cicero Dantas e Jeremoabo, quando ela, num deserto que tem ali chamado Rangel, você sabe onde é que é? Sim, um povoadozinho, né? Aí quando ela vai, ali tem uns cruzeiros assim, das pessoas que morreram na beira da pista, né? Uhum. Quando ela vai descendo ali, que ela deu uma olhada, uma mulher chegou, sem que, sem pra quê, bongo no banco do carona que ela ia dirigindo. Ela olhou assim, quando ela olhou, uma mulher assim, aí quando ela botou o olho que afastou, a mulher já não estava mais. Assentou e afastou. São espíritos que estão vagando. Ali é espíritos que vivem ali, porque ali é cheio de capelinha, de pessoas que morrem de acidente, foi um daqueles ali, de certeza foi. Uma mulher. Inclusive tem 3 capelas, da mulher e da filha. A gente que já saiu por aí fazendo essas investigações, a gente percebeu muito essas capelas que existem na beira da estrada. Aí ela se assombrou, um lobo, um homem que virou lobo. Um lobo, um homem que virou lobo. É um homem que virou lobo. Agora, por que chamado a lenda do eu não conheço. É coisa dos mais velhos. Veja aqui as Vamos lá no pessoal do canal Mestre Paranima. Dá um abraço. Salve, salve.